Hebreus 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Irmãos, há alguns pontos de vista, há algumas maneiras de andarmos com Deus. Podemos andar com Deus tangenciando, andando meio à margem. E nós podemos andar com Deus no centro da sua vontade. Podemos andar com Deus compreendendo algumas coisas, poucas, ou podemos andar com Deus compreendendo muitas coisas. Podemos andar com Deus, como o povo de Israel disse para Moisés: Moisés, não fale o Senhor conosco, fale tu conosco em nome do Senhor. Pediu um intermediário. Mas Moisés foi mais além. Moisés chega diante do Senhor e: Senhor, me deixa ver a tua face. Então nós podemos andar com Deus aquém do centro da sua vontade, ou realmente compreendermos as coisas de maneira a vermos uma glória tremenda que muitos jamais chegarão perto de ver. É ter ousadia em buscar o centro da vontade de Deus, os princípios profundos de Deus. É irmos além do que os olhos humanos possam captar, porque a Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E como tem coisas que a maioria, a multidão ainda não compreende, porque a velha profecia vai se cumprindo até hoje. O povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Hoje as pessoas se contentam em comer migalhas, enquanto que Deus nos chama para sentarmos à mesa e desfrutarmos de coisas grandes e tremendas. O contexto aqui de Hebreus, ele se prende justamente a falar da antiga aliança e da nova aliança, infinitamente superior, que é a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. E ele diz: Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, mas a nós nestes últimos dias falou pelo seu próprio Filho. E essa proximidade que Deus desejou com o homem foi tamanha, a ponto de Deus fazer-se homem. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Ou seja, e Jesus vem e diz assim: olha, eu vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. Jesus veio nos revelar uma intimidade tremenda, e ele ainda diz assim: olha, chegará um tempo que vocês rogarão ao Pai, e eu digo que eu mesmo não vou interceder por vocês, porque o mesmo Pai, ele vos ama. Aliás, é isso que a Escritura diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, há muitas coisas gloriosas no meio do povo de Deus, no meio da igreja, dons, talentos, coisas tremendas. Agora, poucos são os que têm alcançado a glória de andar realmente com Deus, não necessitando de intermediário, não precisando de uma série de situações. Hoje nós ainda vemos o povo de Deus caminhando de uma maneira totalmente errada. O centro da vontade de Deus para nós é muito claro: é conhecimento da Escritura e buscar a face de Deus em oração, crendo no que a palavra diz, como Jesus disse: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós.
Eu estou vendo um povo, já há muitos anos eu venho vendo um povo perdido dentro da igreja. A igreja, que deveria ser a causa, o sustentáculo, a porta para a salvação, para a edificação, devido a uma péssima administração e a uma visão totalmente atrofiada do reino e das coisas de Deus, a igreja tem sido a principal assassina de futuros ministérios. As pessoas chegam dentro da igreja, ninguém conhece ninguém, é aquela distribuição de oportunidades. Alguém dá uma palavrinha um pouquinho mais avantajada, já recebe um convite para assumir cargos. Alguém diz, estou vendo isso, estou vendo aquilo, olha, Deus está falando, Deus está dizendo, já colocam a pessoa lá nos mais altos pedestais. E o livro, que é a fonte de vida, como diz Levítico 18:5, aquele que guardar os meus mandamentos, por eles terá vida. Este livro, que é vida, está afastado. As pessoas estão caminhando sem conhecimento da Escritura, estão correndo atrás do secundário, estão esquecendo a poderosíssima aliança que há no sangue de Jesus Cristo. Com o sangue de Jesus Cristo, e o autor de Hebreus também vai dizer que ele nos deu acesso ao Pai pelo véu que é a sua própria carne. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue lá no Calvário, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou-se. O santíssimo lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, era reservado, ele rasgou-se. O que significava aquilo? Que agora, pelo sangue de Jesus Cristo, todo ser humano tem acesso a face estar com Deus. Isso é tremendo ou não é? Se isso é tremendo, meu irmão, por que nós vamos abrir mão disso? Como aquele velho ditado que tem aí no mundo: se eu posso ir a Deus, por que eu vou ao santo? Se eu posso ir ao maioral, por que eu vou pedir aos secundários? E hoje, nós vamos chegar lá onde eu quero. Nós vemos uma história se repetindo, e as pessoas simplesmente, mesmo dentro da igreja de um modo geral que a gente fala, estão simplesmente se perdendo, não estão adquirindo um crescimento. Uma das coisas que mais tem confundido a cabeça do povo de Deus é a chamada profecia. Os profetas são uma realidade, e gloriosíssimo é esse ministério dos profetas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem levanta. A parte de existirem falsos profetas, a parte de existirem falsos, há o ministério, e isto é glorioso. Porém, nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 14:22, diz que a profecia é um sinal para os fiéis. Se a Bíblia diz que a profecia, e quem escreveu isso entendia, era Paulo, é um sinal para os fiéis, se diz que ela é um sinal, significa que ela não é a consumação. Ela é apenas um sinal. Não é a consumação. Ela é um sinal. Se ela é um sinal, meu irmão, significa que existe algo maior do que ela. Existe algo além dela. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: quem guarda a palavra não precisa de profecia. Seria negar. Se você diz que você precisa de uma profecia, você está negando a eficácia do sangue de Jesus Cristo derramado para nos deixar a aliança do Novo Testamento. Você está dizendo que isso ainda não é suficiente. E diz que ela é um sinal para os fiéis. Quem é fiel a quê? E a quem? É fiel à palavra e a Deus, a sua palavra. Quem é fiel a Deus. E diz que a profecia é um sinal para estes, sinal para aquele que já guarda a palavra, já anda segundo a palavra, porque Paulo chama de fiel.
anda segundo os mandamentos. Ou seja, uma profecia, ela vem confirmar uma situação, jamais ar definido. Nunca, meu irmão, aceite uma profecia enquanto Deus não tiver falado contigo. Há uma outra passagem que diz lá em Romanos 8,16, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Meu irmão, esta é uma voz poderosa de Deus, e eu considero esta a mais poderosa. Esta é a maneira mais tremenda e gloriosa que Deus tem a falar. É aquela testificação interior, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós e ele fala dentro de nós de uma maneira tão tremenda e gloriosa. Esse tipo de maneira, essa maneira como Deus fala, essa voz inconfundível, porque ela vem de dentro para fora, esta é poderosíssima. E esta concorda quando Jesus diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Jesus nunca mandou ninguém atentar para a profecia, mas ele diz, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. Perguntaram algumas coisas lá, confusas a Jesus, Jesus disse o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu irmão, sem a Bíblia, as pessoas vão se portar exatamente como nós estamos vendo hoje. Então aqui, o Espírito testifica, quer dizer, ele fala. Testificar significa falar. Você tem que aguçar o seu crescimento espiritual para você entender o que Deus fala com você mesmo. Nunca seja um crente fraco, desses que vivem de migalhas, correndo atrás de profecia. Tem um profeta em tal lugar, lá vai caravana para tal lugar. Se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus, Deus vai te honrar, você está buscando a face dele, ele vai dirigir o teu caminho, ele vai falar contigo, porque ele disse lá o quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E 66 livros, será que não são bastante? Tem muito crente fraco, que nunca verá a glória de Deus nos tempos que habitar nessa terra, vai viver o tempo todo de migalha. Em Provérbios 29:18 diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18 diz isso, não havendo profecia, o povo se corrompe. E tem um monte de gente que se utiliza dessa passagem bíblica para falar que, olha, é necessário profecia, só que o versículo não termina aí. Está escrito assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei de Deus, esse é bem-aventurado. É isso que está escrito. Não está escrito que não havendo profecia o povo se corrompe. Está escrito que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei de Deus, esse é que é bem-aventurado. Confira lá, Provérbios 29:18. Você guardou a lei de Deus, meu irmão? Você é bem-aventurado, ou seja, você é abençoado, ou seja, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. As enfermidades não vão te atacar. Você tem que viver entranhado com a palavra. Quantas pessoas já receberam profecia e nem por isso deixaram de baixar a sepultura? Mas quando aquele rei estava doente, Ezequias, né? Houve uma profecia. Ezequias, assim diz o Senhor, arruma a tua cama, porque dela não sairás, certamente morrerás. Mas Deus mostrou que a palavra dele e o clamar a ele é superior a qualquer profecia que venha por terceiros. Diz a Escritura que Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te de que andei segundo a tua palavra. Isaías, volta. Vai lá e diz para ele, o Senhor ouviu a tua oração, tu não morrerás, tu viverás. Estou te acrescentando mais 15 anos. Qual o sinal que você quer? Eu quero que a sombra retroceda, ou seja, eu quero que a terra retroceda. Meu irmão, tem poder a palavra de Deus. Cuidado com o que você está seguindo.
Discípulo de Jesus Cristo segue as pegadas de Jesus Cristo, que se resumem nos seus princípios, nos seus ensinamentos. Ainda que não hajam profetas, se existe a Bíblia ao teu alcance, nada está faltando. Está tudo bem, está tudo completo. Lá houve um outro rei, Ezequias, não sei se é o mesmo, o nome é o mesmo, ou o primeiro é um nome diferente, mas lá em Isaías 37, diz que um homem chamado Senaqueribe, rei do Império Assírio, foi afrontar Judá, Jerusalém, cercou Jerusalém, oprimindo o povo de Deus. E a Bíblia diz que Ezequias, ele entrou na casa de Deus e orou. A Bíblia não diz que Ezequias, embora ele soubesse que lá estava o profeta Isaías, ao seu alcance, a Bíblia não diz que ele mandou alguém consultar o profeta Isaías. Primeiro diz que ele entrou na casa de Deus e foi orar. Depois ele disse aí, pegou lá uns servos e disse assim, vai lá consultar o profeta Isaías, mas ele já tinha orado. E como a Escritura diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, aquele homem, meu irmão, já sabia que tinha uma resposta positiva, ele já tinha sentido, ele já sabia que a mão de Deus ia ser poderosa a favor dele. Por isso ele disse, olha, vocês aí consulta lá o profeta Isaías. A resposta de Isaías foi o seguinte, diga a Isaías que quanto à sua oração, eu ouvi. Segundo a sua oração, eu vou operar, eu vou livrar. Senaqueribe, o rei da Síria, não vai lançar uma flecha nessa cidade. Uma flecha ele não vai lançar. Pode voltar para o rei lá e dizer que a oração dele foi ouvida. Meu irmão, e se aqueles mensageiros não tivessem achado o profeta Isaías, teria havido diferença? Teria feito alguma diferença? Se eles chegassem na casa de Isaías, Isaías está aí, não, Isaías não está. E o que vamos fazer? Não vamos fazer nada, já tinha sido feita, a oração já tinha sido feita. A resposta já tinha sido dada, os céus já tinham recebido ordem, os anjos já tinham sido ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Então, como vai a sua vida? Você está confiando na palavra? Você está andando segundo a palavra? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não vamos desprezar as profecias jamais, nunca ousaremos desprezar aquilo que é ministério do Espírito Santo. Porém, uma coisa é certa, que se temos o ouro para buscar, não vamos buscar a prata. Isso é certo. Não abriremos mão do principal. É confiado na palavra que o diabo não pode te tocar. É confiado na palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Que hajam ou não profetas, a palavra está aí, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que foi evangelizada, diz Pedro. Meu irmão, vamos ser um povo crescido, um povo com maturidade, um povo que saiba buscar o principal, um povo que saiba se fortalecer, porque uma coisa eu te digo, nos meios de comunicação onde há grandes homens, não vejo nenhum profetizando, mas vejo anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus está contando com o que é maior, com a sua própria palavra. Amém, meu irmão? Quando você vê os estádios lotados, você vê com grandes homens que são pregadores, é Billy Graham, é James Swigert, esses grandes, é pastor Silas Malafaia, são pessoas que têm o conhecimento da Escritura, é com esses que Deus está contando grandiosamente. Amém, meu irmão? A profecia, ela serve para confirmar alguns detalhes da sua fidelidade. Deus usa esse ministério, mas tem algo maior, que é a própria Escritura, é a própria Bíblia. O resultado de Ezequias, na oração dele, já estava com Deus, mesmo que Isaías não existisse, mesmo que Isaías já não estivesse mais habitando lá. Se eles não tivessem achado Isaías, se Isaías por algum
uma desventura, tivesse tido que sair, e eles voltassem lá para Ezequiel e dissessem, não achamos o profeta Isaías, isso teria mudado a ação de Deus? Claro que não. Sem dúvida que não teria mudado. A profecia, ela é um sinal que confirma a hora de Deus, para que você tome uma ação, tenha uma ação naquilo que Ele já te falou. E a respeito disso eu quero abrir uma observação com você, meu irmão, e falar mais uma vez sobre a questão ministerial, aquela obra que Deus põe na nossa mão para realizar alguma coisa. Nunca aceite entrar num ministério que Deus não tenha falado diretamente contigo. Deus não dá ministério a ninguém através de profecia. Deus pode levantar um profeta e dizer, olha, eu tenho a obra assim, assim, assim contigo. Amém, tem. Olha, eu tenho uma obra tremenda contigo. Você percorre 10 lugares, Deus levanta 10 profetas e fala a mesma coisa. Mas enquanto Deus não falar diretamente contigo, não entra no negócio, senão você vai se machucar. Ministério você tem que ter confirmação pessoal, como Gideão. Gideão o que fez? Senhor, me dá os teus sinais, eu quero um sinal assim, eu quero um sinal assado, eu quero um sinal pessoal. Amém? Davi tinha um sinal pessoal? Tinha. Ou foi a unção de um homem com uma visão carnal como Samuel que consagrou Davi ao ministério? De jeito nenhum, ele logo não se levantou para ungir o mais bonito, Eliabe. Verdadeiramente está perante o Senhor o seu ungido. Deus diz, pode parar, Samuel. Eu não vejo como você não vejo como homem não. Eu olho o coração, estou vendo outros valores. Qual era o sinal que Davi tinha? De que Deus o tinha chamado para derrotar também um Golias e reinar sobre Israel. Ele tinha o sinal que ele disse, olha, quando eu saí contra o leão, quando eu saí contra o urso, o Senhor me livrou, os deu na minha mão, assim será também esse filisteu, será qualquer um, o Senhor está comigo. Mas quem disse que o Senhor estava com ele? Ele sabia, ele tinha recebido no campo a testificação do Espírito Santo sobre a vida dele. Amém? Então João Batista foi para aquele deserto por quê? Porque o pai dele disse, João Batista, vai para o deserto pregar, foi isso? De jeito nenhum, meu. Manoé, conforme a versão, sabe quem era Manoé? Pai de Sansão, era o pai de Sansão. Aquele homem pediu um sinal pessoal. Quando o anjo falou assim, olha, o filho que vai nascer, olha, a obra vai ser essa, começou a contar um monte de coisa, ele foi pedir o sinal, ofereceu um sacrifício, ofereceu um holocausto, depois que ele recebeu, depois de tudo aquilo, aí ele deu continuidade à vida, conforme o anjo tinha falado com ele, era o próprio anjo do Senhor. Aquele que falou com Manoá e deu todos aqueles sinais, era o próprio Senhor Jesus, em forma angelical, lá no Antigo Testamento. Não foi uma pessoa, um anjo qualquer, que falou com Manoá, foi o próprio Senhor Jesus. Quando se trata de um ministério, meu irmão, só é válido quando a voz é do próprio Senhor Jesus. Para que Deus te chamou? Deus me chamou para A, B, C, D. Quem falou? Não, muitos profetas falaram, ainda não tem valor. Amém? Quando você puder dizer assim, Jesus falou comigo, aí tudo bem, ninguém ousará mais te questionar. Mas enquanto você disser que o profeta A, B falou, que o profeta C, D falou, que o profeta E, F, não tem valor, meu irmão. Ninguém respeita a voz de profeta, só respeitamos a voz de Deus. A voz dos profetas é secundária, é questionável, mas a voz de Deus, jamais. Quantos profetas tinham em Israel, considerados profetas do Senhor, quando Jeremias estava lá profetizando? Centenas
Centenas de profetas tinham lá, meu irmão. Muita gente. E, no entanto, Deus só estava falando através de quem? De umzinho, de Jeremias. Cuidado, queremos repetir, a profecia é algo glorioso, mas por mais que profetas falem, ainda paira dúvida no ar. Agora, depois que Jesus fala diretamente contigo, meu irmão, aí você encara o mundo, encara o diabo. Por que você acha que nós desafiamos dia a dia o diabo, as trevas e os males que há no mundo, e temos anunciado que o que sucede no mundo não sucede sobre a igreja de Jesus Cristo, contrariando o que muitos pensam? Porque aquele que falou conosco é poderoso. Se fosse um profeta que tivesse falado, em meio às dificuldades, em meio às aflições, nós questionaríamos, será que aquele profeta falou a verdade? Mas como é Jesus e nós não temos dúvida que Jesus falamos, a gente vai encarando os vales da sombra e da morte, vai passando pelos túneis, fornalhas e vai saindo vencedor. Amém, meu irmão? Então, isso é uma questão de muito crescimento espiritual. Ao invés de você ficar como um bobo aí, que nem muitos estão fazendo, vou na igreja tal porque lá tem um profeta. Eles não sabem que a maior profecia de todos os tempos se chama Bíblia. Aqui está dizendo tudo, aqui está contando como foi o princípio do mundo, como é o meio da sociedade, aqui está contando como é que vai ser o fim do mundo. A profecia que encerra todas as coisas está aqui no livro chamado Bíblia, e tem gente andando léguas e léguas para ouvir uma palavrinha de alguém que diz, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo. A oração de Zedequias mostra que crer na palavra foi superior a uma palavra terrível de Isaías. Isaías era um profeta, meu irmão, inquestionável, tremendo. E ele disse, tu vai morrer. O rei diz assim, Senhor, eu andei segundo a tua palavra. Diz a Bíblia que ele chorou nisso. Eu andei em inteireza de coração na tua palavra. Como a palavra é bálsamo, como a palavra cura, como a palavra salva, como a palavra liberta. A profecia não faz nada disso, mas a palavra faz. Ezequias viu a glória de Deus. Amém.